Bom dia a todas, bom dia a todos. Se tiver algum rapaz aí também, estou vendo alunas na grade de participantes, mas bem-vindos, bem-vindas. Esta aula será uma aula curta por causa de eu ter sido convocado para participar de um processo seletivo aqui da PUC, que começa daqui a pouco. Então, nós vamos fazer mais uma vez uma aula de 45 minutos e não de 1h30. Professor, Sim. bom dia. Desculpa te interromper. A Georgia e a Ana Clara, elas pediram para avisar que elas estão sem energia na casa delas. E o técnico está indo lá para arrumar já. Elas são do Amapá. Valendo. Obrigada. Sou eu que agradeço. Fiquem tranquilos. Gente, como está gravando, eu vou deixar isso registrado de novo. Eu não fiz chamada porque, como as aulas estão sendo gravadas e subidas, não sei nem se o verbo é assim que fala, no YouTube, no canal Roteiros de Direito Administrativo, eu entendi que as pessoas teriam acesso livre às aulas. Então, se eventualmente, como uma situação dessa de caso fortuito, força maior, ela não pudesse participar da aula, ela poderia eventualmente assistir essa aula depois. Eu sei pela quantidade de acessos que o canal tem, que não tem acontecido muito isso. Pessoas não têm nem se logado aqui na nossa aula e também não têm assistido às aulas lá, talvez nem para fins de desenvolver o próprio trabalho avaliativo. Mas tudo bem, eu acho que todos somos adultos e todos temos noção das nossas responsabilidades. Mas como eu me comprometia a subir as aulas no YouTube, não faz sentido a pessoa, por não estar presente na aula síncrona, não poder recuperar isso numa aula assíncrona, assistindo a aula gravada ao vivo no canal do YouTube. Então, vamos continuar. Bruna, pode mandar um recado para elas ficarem tranquilas, tá bom? Bom, na aula Pode passada... deixar. Obrigada, professor. Eu agradeço. Na aula passada, nós começamos a matéria contratos, aliás, nós começamos o segundo roteiro da matéria contratos administrativos, e eu mostrei para vocês uma relação apresentada pelo saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em que ele apresentava 15 itens como sendo os contratos administrativos em espécie. E eu acabei falando rapidamente para vocês que daqueles 15, apenas 10 são contratos administrativos ou espécies de contratos administrativos, e os demais seriam convênios, e o 15º item não seria nem contrato, seria apenas um ato administrativo discricionário e precário, ou seja, nada a ver com, talvez, mas é um ato administrativo negocial, naquela classificação do Lopes Pereira, mas ato administrativo negocial não é contrato, é ato administrativo unilateralmente de cima para baixo pela administração. Então, não tem muito sentido colocar aquilo. Eu realmente não sei porque o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que era muito mais versado em direito administrativo do que todos nós juntos, e chama mais gente ainda para participar, ele continuaria sendo ainda muito superior a todos nós. Eu realmente tenho dificuldade para entender por que ele fez aquela lista com um ato administrativo. Eu tenho dificuldade de entender também por que ele fez a lista colocando convênios no lugar de contrato. Eu estou ao celular, eu não tenho como entrar no chat, mas se vocês pudessem, por gentileza, entrar na Lei 8.666 de 93, lá no artigo 2º, pegar o parágrafo e entender que, para fins da Lei de Licitações, o que deve ser entendido por contrato, vocês vão ver que tudo que não for contrato naqueles termos, ainda que se chame contrato, por exemplo, contrato de gestão, previsto, por exemplo, para a realização de convênio, é o termo certo, entre a administração pública e ONGs, que são identificadas como organizações sociais, ou termos de parceria para as organizações sociais de interesse público, eles são modalidades de convênio, eles não se encaixam no parágrafo do artigo 2º da Lei 8.666 e, portanto, não estão sujeitos à lei de licitação, não estão sujeitos à necessidade de serem regulados por esta lei. E, embora se chame contrato, para fins de licitação, para fins de direito administrativo, eles deveriam ser entendidos como um convênio. Por favor, os convênios são uma administração pública colaborativa, numa administração pública associada ou agora por força
dos ODS da Agenda 2030, principalmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, é fundamental criar estruturas colaborativas no direito público, permitindo que haja participação efetiva de entidades da iniciativa privada ou mesmo entidades de direito privado sem qualquer interesse em distribuição de lucros ou obtenção de lucros, para que o interesse público seja promovido e atingido de uma maneira mais eficiente. Então, não há nenhum problema em que nós tenhamos convênios, mas, tecnicamente falando, nós devemos saber que existe uma distinção, uma diferença fundamental entre um contrato e um convênio, e que contratos administrativos em espécie, ou espécies de contratos administrativos, não devem possuir, na sua relação, instrumentos ou institutos que não sejam efetivamente contratos. Um convênio não é e nunca foi um contrato, embora seja um acordo bilateral, não há troca de posições, há colaboração e não contraposição. E, nesse sentido, não pode ser confundido um convênio com um contrato. Eu realmente não sei para que fins didáticos o professor Diogo fez essa relação, mas eu creio que ele deve ter feito isso justamente para nos forçar a identificar, quando falarmos pedagógica e didaticamente sobre esse assunto, que existem contratos e que existem convênios, e que convênios não deveriam ser considerados contratos ou espécies de contratos em hipótese alguma. Eu falei para vocês também, e no roteiro, os 15 itens aí na página 2, e nós vamos falar um a um, para talvez a gente consiga falar hoje dos contratos de concessão e de permissão da Lei 8987, mas não tem problema, como se trata de algo bem complexo, bem extenso, talvez fosse interessante nós falarmos desses itens quando tivermos uma aula completa na semana que vem. Mas vamos lá. O contrato de obra pública, ou seja, alguém é contratado, um engenheiro, uma empresa de engenharia, uma empreiteira é contratada mediante licitação para realizar uma obra de engenharia. Então, o contrato de obra pública tem a ver com a construção, reforma ou ampliação de imóvel destinado a público ou a serviço público. Haverá uma obra num bem de uso comum do povo, num bem de uso especial ou num bem dominical. O poder público não está autorizado a realizar obras na propriedade dos outros. Faz muito sentido isso, certo? Por isso que a construção sempre tem que ser. Toda obra pública é realizada em imóveis públicos. Se for imóvel, talvez o imóvel ainda não seja público, mas o imóvel sofreu um processo de desapropriação, o que resolve conforme a legislação e o procedimento que nós estudamos no início. Se for imóvel, o poder público pode instituir contribuição de melhoria. Nós também tratamos a respeito disso. A contribuição de melhoria é uma das 3 modalidades de tributo que existem na legislação brasileira, e por força da realização de obras de embelezamento ou de melhoria, ou mesmo obras que são necessárias em uma determinada estrutura viária, em uma determinada estrutura urbana, essa obra causará valorização imobiliária na região, e por força da valorização imobiliária na região, os proprietários de imóveis da região beneficiados com essa valorização imobiliária poderão, durante o período de realização das obras, receberem, além do IPTU, receberem também uma contribuição de melhoria, que é um nome meio bonito, meio eufemista, mas é um tributo. As pessoas, por força da valorização imobiliária, pagarão ao poder público um valor correspondente a essa melhoria, essa valorização de seu imóvel. E claro que, posteriormente, com o encerramento das obras, essa contribuição de melhoria deixa de existir, porém, com a valorização imobiliária, muito provavelmente o imóvel terá um valor venal aumentado, e o IPTU, que é relativo ao valor do imóvel, poderá também ser elevado, porque o imóvel passou a ser mais valorizado. Mas isso vocês vão ter direito tributário, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, voltando. Se for um serviço, ou seja, se no lugar da obra não for sobre um imóvel, mas sobre um serviço, o poder público pode instituir cobrança de taxa dos que utilizarem, ou seja, uma obra é construída num imóvel e aquela obra será realizada para futura prestação de serviço.
e a partir do momento que houver a prestação de serviço, está lá, acho que no artigo 98 do Código Tributário Nacional, o poder público poderá cobrar uma outra modalidade de tributo, ou seja, a taxa, que é uma contraprestação pelo valor de utilidade daquele serviço realizado. Caso aquele bem público, aquele serviço seja entregue à iniciativa privada por meio de uma concessão, ou seja, uma concessionária de serviço público passará a tomar conta, passará a explorar aquele serviço por conta e risco, poderá cobrar dos usuários, entre aspas, dos consumidores daquele serviço, uma tarifa e não mais taxa. Essa distinção tarifa, que é um preço público, e taxa, é uma distinção importante em direito público, e nós discutimos a respeito disso quando tratamos desta matéria tempos atrás. O regime de execução, ou seja, como é que a pessoa que ganhar a licitação será contratada. O regime pode ser de empreitada, ou seja, será contratado um empreiteiro, mas também pode ser contratado um tarefeiro. A tarefa não é muito utilizada no Brasil, porque a empreiteira ela é contratada para realizar o serviço, de modo que ela realizará os serviços necessários e ela será responsável pela aquisição de todos os bens, equipamentos, ferramentas, de toda a mobilização necessária para que o serviço seja realizado. Ou seja, se trata de uma contratação, os norte-americanos gostam de chamar isso de turnkey, vira-chave, ou seja, o empreiteiro pega um imóvel completamente zerado e constrói tudo, realizando as obras não só realizando as obras, mas comprando, adquirindo materiais de construção e as máquinas necessárias a realizar aquela obra. Já a tarefa, ela é contratado o profissional, mas haverá uma outra licitação para aquisição do material de construção necessário, ou seja, haverá duas licitações. Uma pela qual a administração pública se responsabiliza pela aquisição de todo o material, areia, cimento, tijolo, pedra, etc. E uma outra licitação de prestação de serviço, pela qual o prestador de serviço utilizará os bens, os materiais de construção adquiridos pela administração pública para realizar a obra. E eu confesso a vocês que puxa vida, 15 anos de advocacia pública, eu não me recordo de ter visto uma tarefa contratada por licitação. Geralmente, as licitações, ou a administração pública, por uma questão de eficiência, deixa ao encargo do vencedor da licitação o dever, o ônus de realizar a prestação de serviço e de ir atrás de todo o material de construção para realizar o serviço. De qualquer forma, existe a figura, a hipótese normativa da tarefa, lá no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8666, por isso que eu acabei falando para vocês desse regime de execução. Uma outra espécie de contrato administrativo é o contrato de fornecimento. Por favor, não há muita distinção entre o contrato de serviço e o contrato administrativo de serviço e o contrato de serviço comercial entre dois particulares. A única coisa é que quando é o Estado, quando é a administração que realiza a aquisição das mercadorias de fornecimento, o contrato, a pessoa que realizará os serviços, isso se torna um contrato administrativo por força da lei de licitações, porque a administração pública está sujeita à licitação prévia, está sujeita à imposição das cláusulas exorbitantes ou derrogatórias de direito privado que estão contidas na Lei 8.666. O contrato administrativo, antes de ser administrativo, ele é contrato e está subordinado, está sujeito à teoria geral do direito privado, está sujeito ao Código Civil. Porém, existem certas cláusulas derrogatórias que determinam a sua interpretação de modo mais favorável à administração pública na forma da Lei 8.666, em especial na forma do seu artigo 58. Vamos lá, contrato de fornecimento. A administração adquire bens móveis de modo imediato, que é um fornecimento integral, e o fornecimento integral significa que o contrato é exaurido assim que a entrega, assim que a tradição acontece, basta apenas a realização do pagamento e o contrato está terminado, e também há a possibilidade de aquisição de bens móveis em etapas, e o contrato é encerrado quando a última parcela da quantidade inicialmente programada for entregue, que é um fornecimento parcelado. Você compra compra de 4 lotes de um determinado equipamento, de um determinado bem,
e assim que chegar ao último lote, o contrato está encerrado. E também o mais comum nas discussões judiciais, nas discussões jurídicas, porque, afinal de contas, ele tem um tempo maior, então, quanto mais tempo, mais problema pode acontecer. Espero que não aconteça, mas, infelizmente, é muito comum. Existem os contratos de entregas sucessivas por prazo determinado, ou seja, não há uma quantidade pré-determinada de um certo bem. Eu não estou contratando a aquisição de uma mercadoria, uma quantidade de mercadoria. Eu estou contratando o fornecimento contínuo de um determinado bem que é necessário para a realização do meu serviço. Por exemplo, eu recebo o fornecimento de material de escritório, e como o material de escritório ele se exaure ao longo do mês, eu preciso de uma reposição mensal. Eu preciso de uma reposição do papel para a impressora, eu preciso de reposição de tinta para a impressora, eu preciso de reposição. Bom, material que é utilizado com frequência precisa ser reposto. Então, é contratado ao longo de um determinado tempo este fornecimento. Mesma coisa, a prestação de serviços continuados. Uma prestação de serviços de software, ele precisa ter a renovação da licença, ele precisa ter o pagamento da licença de software em parcelas mensais ou anuais, ou seja, a aquisição da mercadoria, a prestação de serviços de dele depois, tem a ver mais com o tempo do que com propriamente a quantidade de mercadoria recebida. E aí nós temos essas três situações. A primeira, que se exaure pela tradição da coisa. A segunda, que se exaure pela entrega da última parte, do último lote, da última parcela do bem contratado. E o terceiro fornecimento, que é o mais comum, que é o de fornecimentos de prazo sucessivo, em que são contratados fornecimentos mensais ou diários ou quinzenais por um determinado prazo que, pela lei 8666, não pode exceder 60 meses, mesmo que o contrato seja de um ano, ele é renovável por mais 4 meses. Quando chega ao aniversário de 5 anos, 60 meses, esse contrato deverá ser formalmente encerrado e uma nova licitação já deveria ter acontecido, iniciado 180 dias antes, para que, ao final, para que no aniversário de 5 anos, ou até um pouco antes, possa haver um novo fornecedor adjudicado por meio de um contrato, por meio de um processo licitatório e um contrato assinado para dar continuidade à prestação de serviço. Muitas vezes a prestação de serviço ela é fundamental para a realização da administração pública. Por exemplo, hoje não dá para imaginar a administração pública sem acesso à internet, sem um sistema de tecnologia da informação que permita que haja uma manutenção regular dos sistemas, e muitas vezes nós temos softwares de gestão cuja licença deve ser paga pela administração pública ao desenvolvedor. Esse pagamento é mensal. Caso não haja pagamento ou caso o contrato se encerre, este software, a licença dele é extinta e esse software deve ser desinstalado da administração pública. E a administração pública terá que realizar o seu serviço, realizar a gestão de suas atividades por outro meio, voltando à máquina de datilografia ou adquirindo ou contratando um novo prestador de serviço com um software compatível para realizar isso. Ou seja, ela sempre vai precisar de um software, talvez cada vez mais evoluído, cada vez mais eficiente, mas ela não pode deixar de fazer isso. Como é muito incomum que haja empresas públicas ou que a própria administração pública realize o desenvolvimento de software, acaba havendo a necessidade de aquisição por particulares. Caso haja o desenvolvimento de software por empresas públicas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos uma companhia, uma sociedade de economia mista chamada Prodesp, Processamento de Dados do estado de São Paulo, que ela pode ser contratada sem licitação, ou melhor, por dispensabilidade de licitação, artigo 24 da Lei 8666, para realizar a prestação de serviços de software ou de processamento de dados para a administração pública do estado de São Paulo. A mesma coisa na União Federal, eu não vou lembrar agora o que significa CERCO, mas também é uma empresa de processamento de dados federal. No município de Campinas, nós temos um instituto cujo as iniciais IMA,
e ela também é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, não me lembro agora, que, com dispensa de licitação, pode prestar serviços de processamento de dados e desenvolvimento de software para a Prefeitura de Campinas. Mas, caso não haja essa possibilidade, ou caso o software necessário não seja desenvolvido por essa entidade pública, ou por essa entidade da administração pública indireta, vamos usar o termo correto, é necessário que haja licitação para aquisição do serviço de software desenvolvido por particulares. E, após 5 anos, é imperioso. A lei determina que haja uma nova licitação. Talvez o software seja tão único que pode haver a dispensa da licitação ou a inexigibilidade de licitação por se tratar de algo exclusivo de um único fornecedor. Porém, se houver competição, se houver possibilidade de aquisição de um software similar de terceiros, a concorrência se faz obrigatória e deverá haver uma nova licitação, independentemente de todos estarem acostumados com o software anterior. Bom, nós temos agora o item 3, prestação de serviços. Eu acabei falando já sobre prestação de serviços quando eu falei de contrato de fornecimento, mas sejamos precisos aqui no roteiro. A administração contrata a realização de alguma atividade que não redunda na construção de uma obra nem na entrega de um bem de uma mercadoria. Divide-se os serviços em serviços comuns, serviços técnicos profissionais generalizados, serviços técnicos profissionais especializados e serviços de natureza artística. O 3 e o 4, eles tendem a não serem realizados mediante licitação, eles são realizados mediante inexigibilidade de licitação, na forma do artigo 25. Bom, os serviços comuns, eles não possuem qualquer grau de especialização e jamais são de ordem intelectual. Ou seja, serviço comum, para ser entendido como serviço comum, eles precisam ser serviços de prestação de serviços de natureza não intelectual. Não há técnica ou não há desenvolvimento de tecnologia algum envolvido. A prestação de um serviço de entrega, a prestação de um serviço que poderia ser realizado por qualquer empresa comercial, por qualquer empresa que atua no mercado, independentemente de responsabilidade técnica, são serviços comuns. E esses serviços, a legislação, a Lei 10.520, de 2002, autoriza que eles sejam prestados após uma licitação na modalidade pregão. Os serviços profissionais generalizados e especializados são serviços que exigem uma habilitação em alguma área do conhecimento. Em regra, são serviços prestados por profissionais formados em alguma área, formados em algum curso de graduação. E eles se dividem em serviços generalizados e especializados, justamente no sentido de que qualquer engenheiro poderia realizar uma obra, mas apenas aquele engenheiro que desenvolveu aquele equipamento, aquele serviço único, assim, como ele construiu algo, como ele desenvolveu algo que apenas ele possui, aquele serviço que ele presta poderá ser contratado de maneira direta por inexigibilidade de licitação. Já os serviços que qualquer engenheiro está habilitado a realizar são serviços que devem ser prestados mediante licitação. Segundo a legislação 8666, os serviços técnicos generalizados ou gerais, eles devem ser realizados mediante licitação na modalidade de concorrência, ou tomada de preço, ou convite. A legislação, a letra fria da lei, ou a interpretação literal do texto de lei, tanto a 8666 quanto a 10.520, proíbe a realização de licitação na modalidade pregão para contratação de serviços técnicos generalizados. Porém, pelo princípio da eficiência e pela constatação de que é muito mais econômico e é muito mais rápido contratar um engenheiro para prestar um serviço técnico generalizado mediante licitação na modalidade pregão, esse entendimento já está consolidado nos tribunais de conta dos estados e da União, não há essa impossibilidade na prática.
eu já dei esse exemplo para vocês, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que está sujeita à licitação, ela dificilmente, quando vai fazer uma obra, ou quando vai fazer a prestação de um serviço de engenharia, ou quando vai contratar qualquer um para fazer qualquer coisa, dificilmente ela realiza uma concorrência, realiza um pregão, e o Tribunal de Contas da União já consolidou o entendimento de que o pregão pode ser realizado por força da sua eficiência, por força da economicidade, e não, como não há vedação, como não há prejuízo ao interesse público, como não há prejuízo a terceiros, não há que se falar em nulidade de um edital ou de uma licitação na modalidade pregão, quando, pela letra fria, pela interpretação literal da lei, deveria ser concorrência. Ok? Não há nulidade se não houver dano. Eles estão falando dos generalizados. Os serviços técnicos especializados podem ser contratados mediante licitação, mas, em geral, são os informados taxativamente no artigo 13 da Lei 8.666 e que tem a licitação tornada inexigível na forma do artigo 25, inciso 2º. Os serviços artísticos são, em geral, objeto da licitação na modalidade concurso, mas também são alguns previstos no caso do artigo 25, inciso 3º, em que a inexigibilidade de licitação, a contratação de serviços de um artista para fazer uma festa de final de ano na sua cidade, este artista será contratado por inexigibilidade, será uma contratação direta após processo de inexigibilidade de licitação, porque aquele artista ele é ou sucesso de crítica ou sucesso de público, ou de repente sucesso de crítica de público, e só aquele artista, né? A prestação de serviço artístico é entendido como personalíssimo, não há como chamar outro para fazer a mesma coisa, ainda que seja parecido, não é a mesma coisa, se trata de algo único e, portanto, é passível de contratação direta. Ok? Gente, agora nós temos o concessão de serviço público, que é a nossa aula de terça-feira. Então, eu vou pular o item 4, eu vou para o último contrato, a última espécie de contrato, que está prevista diretamente na Lei 8.666, que é o item 9, que está lá na página 8, contrato de gerenciamento. Então, eu deveria ter sido mais didático, eu peço desculpas a vocês, em vez de seguir a ordem, mas eu quis prestar homenagem e usar a ordem do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, mas assim, eu acho que o contrato de gerenciamento, que é o item 9, poderia ser o nosso item 4, porque aí estariam juntos todos os contratos que são previstos exclusivamente na Lei 8.666. Então, se vocês puderem me acompanhar, eu vou ler para vocês aqui o item 9, ou agora o item 4 da nossa aula. Contrato de gerenciamento. O administração pública, por força dos artigos 67 e 68 da Lei de Licitações 8.666, tem a prerrogativa de fiscalizar todo o andamento das obras e serviços que contratou. Nada impede que a administração realize licitação para contratar serviços de fiscalização e gerenciamento de contratos. Trata-se da contratação de serviço técnico especializado. Em regra, o contrato de gerenciamento depende de licitação. No entanto, se esse contrato se trata de uma obra que decorre de um projeto idealizado por um engenheiro ou arquiteto, esse engenheiro ou arquiteto pode ser contratado por inexigibilidade de licitação, ou seja, uma contratação direta, porque vai ser fiscalizada a execução das obras que devem ser realizadas de acordo com o projeto que ele apresentou. Então, ninguém melhor que quem projetou a obra ser contratado para fiscalizar a execução das obras, e as obras precisam acontecer de acordo com o projeto daquele engenheiro, daquele arquiteto. E a autonomia do prestador de serviços é bem grande, mas a competência decisória é mantida com a administração. O gerenciador informa a realização de seus serviços e aponta as possibilidades, fala se a execução está sendo de acordo com o projeto, se não, o que está errado, o que está certo, o que precisa melhorar. Mas quem determina o que deve ser feito pelo prestador de serviço de empreitada é sempre a administração pública. Eu falei para vocês na última aula que no Brasil existe a modalidade chamada regime diferenciado de ação, RDC, e em algumas situações que a gente brincava de licitação light,
o administrador público poderia contratar empreiteiras cuja fiscalização de serviços ficaria no encargo da própria empreiteira, ou seja, o prestador de serviço de execução das obras seria responsável por se autofiscalizar, ou vamos usar um pleonasmo, autofiscalizar-se a si próprio. E a administração pública deveria entender que eles faria a prestação de serviço, informaria de maneira de boa-fé o andamento de todas as obras, de modo que não precisaria se preocupar com assim, parte do pressuposto que ele entregará todas as informações de maneira clara, precisa, direta e de acordo com a realidade do que efetivamente aconteceu, sem esconder nada. Em que pese a velocidade, em que pese ser muito mais rápido ou muito mais eficiente, confiar no prestador de serviço e, puxa vida, já que ele vai realizar, ele mesmo presta contas de si próprio, isso não é muito de acordo com a regra geral das cláusulas exorbitantes de direito privado que estão previstas no artigo 58 da Lei 8.666. Em regra, impõe à administração pública que se fiscalizem as obras, que se fiscalizem os contratos de prestação continuada, não só de serviços, mas também de entrega de mercadorias. É preciso que haja fiscalização para que se tenha a garantia, ou se pelo menos aumente o grau de certeza de que aqueles serviços serão realizados a contento, que evitem prejuízo no futuro. É um gasto adicional, sem dúvida, é mais barato fazer um contrato sem fiscalização do que fazer um contrato com fiscalização, mas impõe-se a realização de uma segurança adicional, principalmente quando se tratar de serviços ou obras de grande vulto. O valor que se pode economizar com a fiscalização e a garantia que nós podemos ter a mais com a fiscalização de uma obra, principalmente no seu início, é constranger o administrador para que ele realize a obra não só do jeito previsto no contrato, mas também com o material que existe, que está previsto no contrato, para que não haja, eventualmente, substituição do material de construção por outro mais barato, que o serviço seja prestado com uma determinada qualidade esperada e não com uma qualidade inferior, com uma determinada técnica mais avançada e não com uma técnica que acaba sendo mais prejudicial ao meio ambiente, ou etc. Ou seja, a fiscalização acaba sendo importante, o gerenciamento da obra acaba sendo importante para que a obra, ao final, fique exatamente conforme havia sido planejado, embora exista a possibilidade, pelo regime diferencial de contratação, que esse gerenciamento não aconteça. Gente, eu não vou começar a próxima matéria, que são os contratos em espécie da Lei 8.987, e provavelmente vai dar tempo, a gente já vai direto para o contrato da parceria público-privada, mas isso eu vou deixar para a semana que vem, porque embora agora sejam 8h37, nós marcamos até 8h45 e eu não vou conseguir iniciar a próxima aula com tranquilidade para encerrar no horário necessário para eu estar presente na outra atividade para a qual eu fui convocado hoje aqui na PUC. Gente, eu agradeço a presença de todos. Vocês estão muito quietinhos, eu gostaria de resposta de vocês de vez em quando para saber que vocês estão aí mesmo, mas eu confio, vamos lá, sem gerenciamento algum, regime diferenciado de contratação, vamos contar que vocês estão aí também. Se a gente só vê as bolinhas com o nome ou com a foto, e eu confesso que eu estou com saudade de vê-los. Mas eu espero ver vocês desse jeito, todos e todas com saúde na aula que vem, que volta na terça-feira às 8h, e aí a aula completa, porque não haverá a necessidade de uma convocação para outra atividade no mesmo horário, acabou prejudicando o desenvolvimento das nossas aulas, mas na semana que vem estamos juntos no horário integral. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigado, tá?